Nós queremos ministrar uma palavra bem gostosa nessa manhã. Deus tem ministrado muito meu coração essa semana e certamente será uma bênção para a minha vida, para a sua vida. Deus, Ele sempre revela algo maravilhoso para cada um de nós através da sua palavra. Basta nós nos expormos à sua palavra. Quando nos expomos à palavra do Senhor, ao conhecimento da palavra do Senhor, certamente nós recebemos algo da parte do Senhor. Nós somos edificados, nós nos tornamos mais guerreiros sobre a terra, vencendo tudo aquilo que se apresenta diante de nós. E nós queremos falar nessa manhã com um título da mensagem: edificando com propósito. Edificando com propósito. Você que trouxe a sua Bíblia, abra comigo Mateus 7, a partir do versículo 24. Mateus 7, 24. A palavra de Deus, ela nos diz: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Para termos um entendimento ainda melhor sobre esse texto, abra comigo ou acompanhe nos telões, Lucas 6, a partir do versículo 47. Lucas, ele nos apresenta de uma forma talvez mais clara esse mesmo texto. Lucas 6, 47. Eu lhes mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Versículo 49, mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição foi completa. Até aqui. Nesse texto nós temos uma estrutura, um fundamento, uma fundação. Muitas vezes nós lemos esse texto e acreditamos que esse texto ele está falando do terreno. Nós acreditamos que esse texto ele está falando do terreno. Ou você constrói a sua casa sobre a areia, ou você escolhe construir a sua casa sobre a rocha. É isso que nós pensamos. É isso que muitas vezes na nossa mente vem dizendo e entendendo que nós devemos escolher o terreno. Lucas, ele deixa mais claro essa informação. Ele diz o seguinte: é como um homem, no versículo 48, é como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Ou seja, o terreno é o mesmo. Esse texto ele está falando de mim e de você. Esse texto está falando daqueles que conhecem a palavra, aqueles que estão na presença de Deus, mas existem algumas escolhas que eu e você nós fazemos para decidirmos como nós vamos construir. Ele diz que tem alguns que construíram e cavaram até a rocha. Ou seja, eles se preocuparam em cavar fundo, entender aquilo que estavam fazendo, para que amanhã ou depois toda esta estrutura fosse fundamentada na rocha. Todos nós sabemos, e talvez alguns, ou todos nós entendemos um pouco de construção. Quando nós queremos um prédio, uma casa bem fundamentada, nós precisamos cavar fundo. Muitas vezes, criar uma sapata, construir uma sapata para que essa fundamentação seja firme, seja bem estruturada. Tenha um fundamento firme para que não seja abalada, para que a casa não racha, para que a casa não seja destruída.
Quando eu e você, nós construímos, nós passamos por alguns desafios e certamente nós passamos e já passamos e talvez alguns de nós ainda estão passando por alguns desafios. Começamos a cavar e existem vários níveis pelos quais nós estamos passando. Talvez quando nós começamos, nós encontramos terra. Terra representa o primeiro contato com uma estrutura. A Bíblia diz que eu e você, nós somos pó, nós somos terra. E como terra, esse é o primeiro contato. Nós decidimos, é uma escolha nossa, escolher começar a cavar, ou seja, entrar na terra. Depois disso, algumas surpresas nos esperam. E muitas vezes, para que essas surpresas não aconteçam, é feita uma sondagem. Essa sondagem é para entender por quais fases nós vamos passar. A palavra de Deus, ela nos traz uma sondagem. Ela nos diz aquilo que vai acontecer, onde nós vamos chegar, qual é essa estrutura, de que forma nós vamos passar por todas as fases, todos os obstáculos, todos os níveis pelos quais, onde nós estamos inseridos e onde nós estamos cavando. Em algum momento pode ser que apareça um pedregulho e nós dizemos é difícil. Não tem jeito, eu acho que eu vou desistir. E na maioria das vezes já estamos sujos. Tão sujos que nós dizemos não dá mais, eu não consigo sair. E nós buscamos novamente uma nova sondagem para que possamos construir com mais habilidade e com mais entendimento. Percebe? A nossa vida, ela é uma vida de decisão para construirmos. E não somente estar inserido num terreno qualquer, mas ser firme, com propósito, com objetivo e buscar o alvo principal, que é ter a estrutura sobre a rocha. E a Bíblia nos diz que a rocha é Cristo. Mas para que possamos ter aquilo que Deus tem para nós, nós precisamos fazer parte do projeto de Deus. Ser participantes do projeto de Deus. Primeiro, nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. E quando nós o aceitamos, nós começamos uma nova fase de vida. Como crianças agora, como bebês da fé. Começamos a construir com um propósito. E a nossa vida começa e fase a fase, porque a palavra de Deus, ela nos diz que nós crescemos de glória em glória. Talvez uma das primeiras coisas que eu e você podemos entender da parte de Deus é que para construir bem, para ter um alvo bem claro, nós precisamos ter disciplina. Primeiro ponto, precisamos ter disciplina. Ter disciplina é saber pelo que ou por que nós nascemos e qual é o nosso objetivo, qual é o nosso propósito diante de Deus na terra. Ter disciplina é não começar um projeto aqui, largar ele, começar um novo projeto, larga ele, está difícil, tem pedregulho, tem sujeira, tem algo que me atrapalha, então esse aqui não serve, eu vou para outro. E nós passamos a vida iniciando e começando, vez após vez, e desistimos de buscar a rocha de fato. Nós temos algumas escolhas de buscar aquilo que Deus tem colocado no nosso coração, aquilo que Deus tem colocado sobre a sua vida. A Bíblia nos diz que desde o ventre da nossa mãe, Deus já nos conheceu. Esse já nos conheceu implica em Deus colocou um propósito sobre as nossas vidas. Ele disse, esse menino vai ser grande, essa menina vai ser grande. Ela vai ser uma pessoa que vai fazer diferença onde ela está inserida. Ela vai construir algo que amanhã ou depois vai ter estrutura. E esse texto diz, vem o vento e não abala. Tem estrutura, tem fundamento. Nós temos a história de Davi. Davi, ele construiu com propósito. Nós temos a história de José, que construiu com propósito. Talvez José seja um dos referenciais mais interessantes para sabermos o que é fundamento. Ele sabia por que ele nasceu. E ele cavou, e cavou bem fundo. Depois de toda a história que nós já sabemos de José, chega um momento na vida dele que ele se apresenta diante de Faraó. E quando ele se apresenta diante de Faraó, depois de revelar o sonho que Faraó tinha, e ele disse ele colocou diante de Faraó algumas estratégias. Estratégias de construção, estratégia de embasamento, estratégia de fundamento.
estruturado na rocha. E ele coloca para Faraó aquilo que poderia ser feito. E naquele momento o Faraó olha para ele e diz: esse é o que pode conduzir isso. Naquele momento ele troca o nome de José e coloca e chama ele de Zaphnath-Paneah. Zaphnath-Paneah significa Deus fala, porque Faraó entendeu que naquele momento aquilo que José estava falando, aquilo que José estava dizendo, vinha da parte de Deus. Por mais ímpio que a pessoa seja, por mais descrédito ou descrente que a pessoa seja, ainda assim, ela tem um temor diante de Deus. Quando a palavra vem de Deus, ela sente algo diferente, ela diz: isso é diferente. Isso é algo que vai funcionar. Quem não tem propósito, quem não sabe como lidar e como ter um propósito diante de Deus, ele se perde no meio do caminho. Passa um tempo, o povo de Israel sai do Egito, sai com muito ouro, muito recurso. Isso nos mostra, talvez até poderia ser uma outra mensagem, nós falarmos da saída do povo de Israel do Egito, porque como alguém que é demitido, o patrão diz o seguinte: leva tudo, leva ouro, leva prata, leva tudo. Pode levar com você. E eles levaram, tinham muito ouro. Eles tinham muito recurso na mão. Mas quando você não sabe o propósito da prosperidade que Deus quer derramar sobre a sua vida, você faz besteira. O povo de Israel sai do Egito com muito ouro, muito recurso, e eles não sabiam, eles não tinham um propósito bem definido. A mente deles ainda estava no Egito. E eles começam a usar os recursos que Deus tinha dado a eles para construir um Deus falso. Sem base, sem estrutura, ferindo todos os propósitos, todos os objetivos que Deus tinha colocado sobre as suas vidas. Eles não sabiam como fazer. Bastou o líder sair de perto deles, eles já tiveram uma ideia brilhante para fazer algo que eles imaginaram que daria certo. Isso nos mostra que eu e você, nós não podemos estar vinculados apenas a um líder num domingo pela manhã, ou num domingo pela noite, ou num final de semana. Isso nos mostra que nós precisamos buscar entendimento da parte de Deus todos os dias da nossa vida. Ou seja, buscar na palavra a orientação para que o nosso fundamento, para o nosso cavar até chegar na rocha, seja fundamentado nos princípios da palavra. Entendendo o propósito de Deus, entendendo o projeto real de Deus, que Deus colocou sobre as nossas vidas. O dinheiro, na minha vida, na sua vida, ele não transforma. Assim como eu tenho ministrado vez após vez, que dinheiro não é maldição e nem bênção. Dinheiro é uma ferramenta que Deus dá àquele que sabe usar. Quando alguém usa o dinheiro, ele tem pouco dinheiro, e usa o dinheiro para ir num barzinho, para não sei o quê, para ir numa discoteca e tudo mais, dali a pouco ele passa a ter mais dinheiro, muitas vezes isso amplia o pecado. Antes ele pecava num barzinho, agora ele está pecando num nível maior. Então o dinheiro, ele não transforma a pessoa, o dinheiro amplia aquilo que você já tem, a decisão que você já tem tomado sobre a sua vida. Percebe? Deus, ele deseja que eu e você tenhamos aquilo que nós necessitamos para viver bem sobre a terra. Quando o povo de Israel sai do Egito, eles recebem muito recurso. E eles estavam no deserto com aquele recurso. Muitas vezes você está no deserto com o recurso que Deus te dá. Você olha para todos os lados e diz: e agora o que eu vou fazer? Como eu vou lidar com isso? Eu acho que eu vou comprar algo diferente que pode me fazer estar bem sobre a terra. Eu acho que eu vou usar esse pouco dinheiro, não tenho muito mesmo, vou apostar numa loteria qualquer, e amanhã ou depois eu posso ganhar, e certamente eu vou ser bem sucedido. E algumas decisões, assim como o povo de Israel disse, eu vou construir um bezerro de ouro, e aí nós vamos adorá-lo, e quando nós colocamos a nossa devoção a ele, certamente seremos abençoados, e talvez nós teremos aquilo que nós tínhamos no Egito. Olhando para trás, lá nós tínhamos alho, tínhamos cebola, tínhamos temperos, alguns diversos temperos. Nós precisamos ter disciplina.
Disciplina é entender o propósito pelo qual nós fomos chamados. Nós estamos inseridos no tempo de Deus sobre a terra. O tempo de Deus sobre a terra, ele implica em buscarmos a presença de Deus todos os dias. Pensa comigo, muitos de nós talvez temos um contato com a palavra de Deus apenas uma vez por semana. No final de semana, quando nós vamos à casa do Senhor, quando nós vamos à igreja. Esse é o contato que nós temos. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, nenhum contato, nenhuma leitura bíblica, nenhuma leitura bíblica, nenhuma oração, nada. Deus, quando Ele formou o homem, Ele criou algo chamado tempo. E nós estamos inseridos nesse tempo. E o tempo, Ele nos chama para uma intimidade diária com Deus. Como nós podemos ter fé, como nós podemos ter um propósito em Deus, se nós não conhecemos o propósito? Sabia que Deus, Ele fala a nós pelo pregador, por sua palavra, pelo seu vizinho, pelo seu patrão, todas as pessoas. Mas se o teu vizinho fala algo para você e você não conhece isso na palavra, você vai dizer, ele não sabe o que está dizendo. Mas quando você lê a Bíblia, digamos, você lê a palavra de Deus pela manhã, numa segunda-feira qualquer, e logo em seguida alguém vem a você e te traz a mesma palavra. Você diz, é Deus confirmando. E você vai caminhando de uma forma mais firme, com um objetivo ainda maior, sabendo que você está acertando. Hebreus 11:6, um texto que todos nós conhecemos, ele diz o seguinte: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Mas como eu posso ter o galardão de Deus se eu não busco a Deus? Esse texto ele diz, sem fé é impossível agradar a Deus. O conhecimento da fé é progressivo. Nós buscamos a presença de Deus e quanto mais nós buscamos, mais crescemos. Agora, fé em quê? Se a Bíblia nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus, mas o que é fé? O que é fé para mim? O que é fé para você? Nós cremos no quê? Se nós não temos intimidade com a palavra de Deus, nós não temos no que crer. Não temos como crer. Crer em algo que está escrito. Crer na palavra, crer nas promessas de Deus. Como eu posso ter fé se eu não leio a palavra? Como eu posso ter fé se eu não medito naquilo que está escrito? Como posso ter fé se eu não sei o que a palavra de Deus diz a meu respeito? Romanos 10, versículo 17, ele diz, consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem. E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Na maioria das vezes nós lemos esse texto e nós acreditamos que esse texto está falando somente de ouvir a pregação da palavra. Mas esse texto ele está falando mais do que isso. Está falando em você declarar a palavra. Você já percebeu alguém que frequentemente mente? Fala algumas mentiras, algo que não é verdade, uma inverdade. Ele repete isso uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Ao repetir algumas vezes, ele passa a entender e acreditar que aquilo que ele está falando é uma verdade. De tanto ele repetir. Ele acredita que isso é verdade. Assim como a mentira, o engano, ele faz com que algo irreal passe a se tornar real. Da mesma forma, quando nós falamos a palavra de Deus, repetimos, nós passamos a acreditar que as promessas de Deus se tornam realidade na nossa vida. Percebe?
Então, quando eu e você, nós meditamos na palavra, nós lemos a palavra em voz alta. E aí nós entramos e entendemos o texto que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então eu pego a palavra de Deus e começo a ler um texto e começo a meditar e estou ouvindo a fala, o ato de declarar a palavra de Deus. E ao repetir e repetir, vez após vez, aquilo que está escrito, eu coloco no meu interior o propósito, de fato, que Deus tem para a minha vida. Quando você lê a palavra de Deus em voz alta, você está dizendo e declarando aquilo que Deus tem para a sua vida. As promessas do Senhor. Sabendo que Deus, Ele vê aquilo que nós fazemos. Não somente isso, Deus vê e percebe aquilo que nós queremos fazer. O diabo, ele somente vê aquilo que nós estamos fazendo. Mas Deus, Ele vê por que nós estamos fazendo. Qual é o propósito? Onde eu quero chegar com aquilo que eu estou fazendo? Você está cavando, continua cavando. Talvez a rocha está longe ainda, mas talvez está bem pertinho. Você vai continuar mais 1, 2 dias. E de repente você está firmado. E quando nós nos firmamos na rocha, a partir desse momento, para cima. Aí o prédio começa a subir. Começa a aparecer. E nós começamos a fazer a diferença. Não basta pensar. Não basta dizer eu tenho fé. Não basta. Não tem como. O pensamento que você não fala, ele morre antes de nascer. Você pensa, você medita, então declare a palavra. Porque se você declarar a palavra, o teu pensamento está sendo verbalizado ao ponto de ele nascer e produzir frutos. A palavra de Deus é semente. A palavra de Deus, ela é uma semeadura. Quando nós semeamos algo bom, nós vamos colher algo bom. Palavras, elas são semente. Marcos 4,14. O semeador semeia a palavra. O semeador semeia a palavra. O que nós vamos colher ao semearmos a palavra? As promessas que há na palavra. Aquilo que nós declaramos, quando a palavra de Deus nos diz que nós somos formados em semelhança com o Criador. Então nós temos autoridade. Você sabia que Deus, Ele não tem como mentir. Não tem como declarar uma palavra de mentira. Porque se Ele falar que essa mesa aqui é branca, ela se torna branca imediatamente. Há poder na palavra. Eu e você, nós estamos vivendo a semelhança de Deus. Aquilo que nós declaramos se materializa. E é uma confusão no reino espiritual. Tiago mesmo fala, não convém que a mesma língua produza bênção e maldição. Pensa a confusão que deve ser isso. Em alguns momentos nós declaramos bênção, em outros momentos nós declaramos maldição. E há uma confusão no reino espiritual. Então, quanto mais nós declaramos bênção, mais nós seremos abençoados. Ler a palavra, declarar a palavra. Palavras são espírito. João 6, a partir do versículo, ou o versículo 63. João 6, 63. O espírito dá vida. A carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu disse são espírito e vida. João 6, 63. João 6, 68 diz, Simão Pedro lhe respondeu, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Só tu tens as palavras de vida eterna. Aonde nós vamos buscar orientação? Se só Deus tem as palavras de vida eterna. Segundo ponto, declarar
a palavra. Declarar a palavra é continuar cavando. Declarar a palavra é continuar cavando. 1 Tessalonicenses 5, 23. Que o próprio Deus de paz os santifique inteiramente. Que todo espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados, irrepreensíveis, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele, o próprio Deus, Ele nos santifica em todas as áreas. Nós já sabemos, e quem já fez Fateme sabe, que nós somos formados por alma, corpo e espírito. Mas a Bíblia ela nos diz que nós precisamos ter um cuidado em relação àquilo que nós estamos fazendo sobre a terra, ao ponto de preservar alma, corpo e espírito. Então não basta só orar. Em algum momento precisa ter uma ação. Em algum momento nós precisamos fazer o corpo realizar, agir dentro daquilo que nós estamos buscando diante do Senhor. Alma, corpo e espírito. O espírito fortalecido ao ponto de que a alma não sobressaia e que ela se converta ao projeto original de Deus. Nós lutamos, é uma guerra interna muitas vezes. Eu não quero fazer, assim como Paulo diz, o que eu não quero fazer eu acabo fazendo. E talvez você já passou por isso muitas vezes. E pedimos perdão vez após vez, e dizemos, Deus, não farei mais isso. Deus, me perdoa, e é uma guerra. E fazemos de novo, e caímos de novo. E lutamos um pouco mais. É uma guerra. Mas quando esse texto lhe diz que todo o espírito, alma e corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis. Guardados no Senhor. Debaixo do cuidado do Senhor. 1 Coríntios 2, 10. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. Deus revelou a sua palavra a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas. Até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Isso nos mostra que nós não temos capacidade própria em nós mesmos. Nós dependemos do Senhor. Quando lemos a palavra de Deus, meditamos nela, o Espírito Santo vem, nos consola, nos ensina, nos capacita, nos orienta. Nós dizemos, uau, isso é muito bom. Sabia que Deus revela alguns mistérios para você? Deus não revela apenas os seus mistérios a um pastor, a uma pastora, a um líder, a um coordenador. Não somente a eles também. Mas a você, que talvez acabou de chegar na igreja, não aceitou a Jesus ainda, mas Deus está trabalhando na sua vida. E de repente Deus revela algo a você. Você diz, eu preciso disso na minha vida. Eu preciso disso. É tão bom, é tão gostoso, porque aquilo que vem do Senhor é bom, é perfeito, é agradável. João 6, 63, o Espírito quem dá, é o Espírito quem dá, diz esse texto. A carne em nada se aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e vida. As palavras que Ele nos dá são Espírito e vida. Nós queremos ter vida eterna. Nós queremos viver para sempre. As pessoas que servem a Deus, elas têm algo diferente. Anos e vários anos, eu tenho percebido isso. E talvez o momento mais interessante para percebermos isso, é quando uma pessoa de Deus entrega a sua vida para sair dessa terra para outra. Quando há essa transição, a pessoa morre. A morte daquele que teme a Deus, talvez é um sono. Ela dorme e acorda, não sei como, mas certamente de uma forma muito tranquila. O Arno falou semana passada, eu acho que todos lembram do Peter Paus. Faleceu, partiu de uma forma assim muito tranquila.
Essa semana eu estive na Chácara Leão de Judá, estava fazendo uma pós-graduação, semana toda. E essa semana veio a notícia lá na chácara que a esposa dele faleceu. Essa semana. A esposa do Peter Paus. E ela disse, antes dela falecer, ela acertou algumas coisas com a filha que estava cuidando dela. E ela disse, eu estou indo ver meu marido. Jesus está me chamando. E quando ela faleceu, disseram que ela levantou os 2 braços e se jogou para frente, depois ela caiu para trás e estava morta. Percebe o quanto é maravilhoso? Eles não se viram mais, ela não sabia que o marido havia falecido. Ela tinha Alzheimer, ela não lembrava de praticamente nada, mas aquele momento, uns minutos antes dela partir, ela ficou com a mente restaurada, como um milagre, simplesmente para poder partir de uma forma muito tranquila, e para as pessoas que estão próximas ver e entender, que Deus é Deus, que Ele cuida dos seus. Precisamos crer e declarar a palavra de Deus. Ao declararmos a palavra de Deus, Deus faz aquilo que nós não conseguimos fazer. O possível está na minha mão, o possível está na sua mão, mas o impossível está na mão do Senhor. Creia que o impossível pode acontecer na sua vida. Marcos 9, versículo 22 a 24, ele fala de um endemoniado. Esse texto lhe diz, muitas vezes esse espírito tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. O pai do menino falando para Jesus. Versículo 23, Jesus dizendo, se podes. Se podes. Disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. E o que ele disse? Eu creio. Ele declarou a palavra. Está escrito. Jesus disse na sua palavra. Vai acontecer. E você lê aquela palavra e em algum momento você diz, eu creio. Quando você diz eu creio, aquele crer, aquela fé se materializa e você passa a ver algo palpável, sentir aquilo que está escrito. Versículo 24 desse texto, imediatamente o pai do menino exclamou, creio, eu creio, mas ainda não o suficiente. Ele diz, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Nós somos limitados, precisamos entender isso. Nós não conseguimos crer de forma plena. Muitas vezes nós concordamos com a palavra. Nossa, que palavra linda, maravilhosa. Olha, a palavra de Deus é muito boa. Nós acreditamos na palavra. Mas crer na palavra é algo bem diferente. Crer na palavra é entender que aquilo que não aconteceu ainda vai acontecer. Isso é crer na palavra. Crer na palavra é eu estar cavando no solo e só tem pedra, só tem barro, só tem algo que não presta e parece que a rocha nunca vem. Mas eu creio que ela está aí. Eu não sei quanto tempo, não sei quantos metros ainda faltam, mas eu estou cavando. Eu sei que a rocha está aí. Eu vou continuar cavando. Não somente acreditar, mas colocar a ação. A palavra de Deus diz, mostra-me a tua fé sem obras, que eu te mostrarei a minha fé com obras. Significa que nós cremos somente quando nós conseguimos materializar e enxergar aquilo que Deus está fazendo na nossa vida e através da nossa vida. Colocar em prática a palavra, viver a palavra, entender que existe algo da parte de Deus que vai se materializar na minha vida, na sua vida, por um propósito, por um objetivo. E aquilo que vem do Senhor é bom, é perfeito e agradável, mesmo que eu estou só encontrando pedregulho, barro e tudo mais. Eu sei que é bom. A rocha vem e já está aí. Nesse texto do endemoniado, imediatamente o pai do menino exclamou, creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade.
Imediatamente você declarou e disse: eu creio, ajuda-me na minha incredulidade. Eu sei que eu vou vencer. Eu sei que o melhor ainda está por vir. Terceiro ponto, buscando a rocha. Atitude. Atitude. Atitude depende de algumas sementes. Atitude depende do Espírito. Depende de nós trazermos a verdade para dentro de nós. E na alma decidirmos pela fé que aquilo vai acontecer. E no corpo agirmos. Ação. Não basta crer. Algum momento precisamos sair da zona de conforto e dizer: eu vou. Houve uma oportunidade para muitas pessoas estar no Jesus é Mais nesse final de semana. Alguns disseram: uau, que legal. E de repente estava desempregado, não tinha o que fazer. Eu disse: eu acho que eu não vou. Consequentemente não teve ação. Teve fé, creu, viu no projeto algo maravilhoso, mas não agiu, não caminhou, não colocou em execução aquilo que estava ali dentro, palpitando. Nós temos a tendência de sair no domingo da igreja pilhados, cheios da manifestação do Senhor, mas ao mesmo tempo na segunda, na terça esquecemos, e nós não lembramos mais. Ao nós não praticarmos a palavra, ao nós não lermos a palavra durante a semana, aquilo vai apagando. E chega na sexta-feira, no sábado, você está desesperado para ir para a igreja novamente, porque você precisa se carregar. É aquela história, você almoça muito bem no domingo, mas muito bem. Você sai daqui: olha, eu estou legal, estou bem alimentado. Você não se alimenta segunda, não se alimenta terça, não tem comida, não busca comida, não busca alimento. Chega no sábado, você já está assim magrinho, com a vontade de comer alguma coisa. Chega no domingo, você chega assim: uau, quando que vai começar a mensagem? Quando? Percebe? Espiritual é assim. A vida espiritual é assim. O alimento é todos os dias. Lembra? Nós estamos inseridos no tempo. O tempo necessita... O tempo faz com que eu e você necessitamos de alimento espiritual a cada momento. Coma de 3 em 3 horas, como dizem as nutricionistas. Leia a palavra de 3 em 3 horas. Certamente você não vai ser um cristão obeso. Você vai ser um cristão que tem uma palavra coerente com a vida que você leva. Você não vive de aparência. Eu prego, Não, seja mais tranquilo. A intimidade com Deus é melhor do que a aparência. A intimidade com Deus, ela tem mais valor do que a aparência, do aquilo que nós mostramos ser. É mais forte. Entra no teu quarto, fecha a porta atrás de você, tem um momento com Deus. E o momento com Deus não é você falando. É em algum momento dizer: Deus, fala comigo. Eu quero te ouvir. Eu quero te ouvir. Preciso ouvir a tua voz. E Deus fala. Deus fala. Sejam praticantes da palavra, não somente ouvintes. Praticar a palavra para o próximo, para com o próximo, para com você mesmo. A Bíblia diz: o fardo que Deus nos dá é suave e leve. Não é peso, é algo tranquilo. Tiago 1, versículo 21 e 22. Tiago 1, 21 e 22. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês. Aceite a palavra que está implantada em você, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos, enganando-se a si mesmo. Ouvir, materializar, agir. Eu creio. Nós não precisamos conhecer muito da palavra.
Não precisamos conhecer muito, mas o pouco que nós conhecemos, nós precisamos viver aquilo que está escrito ali. Viver aquilo que está escrito. O diabo conhece a palavra inteira, toda a Bíblia. Jesus foi tentado pela palavra, o diabo declarando a palavra, só que sem estrutura, sem fundamento, sem base, sem viver aquilo. Queremos declarar a palavra, precisamos viver na palavra. Não basta dizer eu creio, precisamos viver. Dar os primeiros passos em direção ao objetivo, em direção ao propósito, em direção àquilo que nós estamos buscando. Não abrir buraco e cada vez começar novos, e nós estamos na superfície sempre. Cavar mais fundo. Permita-me colocar um exemplo muito prático sobre fundamentação, sobre viver na prática. A Bíblia nos conta em 1 Reis, em 2 Reis, no capítulo 4, a partir do versículo 1, ele fala de uma viúva. Essa viúva perdeu o marido. O marido trabalhava na casa do Senhor. O marido era servo de um profeta. E aquele marido morre, falece. E essa mulher, ela tinha 2 filhos. Num certo dia, alguém chega para aquela mulher e diz: eu preciso a quitação da dívida que teu marido deixou. Preciso que você quite a dívida. Ela disse: eu não tenho. Então eu vou levar os teus 2 filhos. Os teus 2 filhos, para trabalharem, para que eles quitem a dívida. Percebe como uma mãe vai ficar sem os seus filhos. Como uma mãe vai entregar o seu filho para alguém que ela nem conhece. Ela recorreu a Eliseu. Ela chega para Eliseu e diz: estão querendo levar os meus 2 filhos. Eliseu disse: vai para a sua casa, pega as suas vasilhas, e além disso, pega as vasilhas dos teus vizinhos, entra na sua casa, e essas vasilhas vão ficar cheias de azeite. Que ela diz: eu tenho um pouquinho de azeite, eu não tenho muito, tenho um pouquinho. Fé sem obras é morta. Aquela mulher chega, obedece aquilo que o homem de Deus tinha dito, e ela sai. E eu fico imaginando, ela chega no primeiro vizinho, e talvez, a Bíblia diz que foram os filhos que foram buscar as vasilhas. E os filhos chegam: olha, a minha mãe, ela necessita de vasilhas. Vasilhas naquele tempo era algo bem caro. Não era um pote de Tupperware, ou sei lá, né? Essas não eram algo simples, era muito caro. As pessoas guardavam isso, era algo de muito valor. E os meninos chegam lá, o primeiro vizinho: olha, eu preciso de umas vasilhas emprestadas, aí você pode me emprestar? Para quem que são? Ah, para minha mãe. Se ela não tivesse um bom relacionamento com os vizinhos, ela receberia essas vasilhas? Não receberia. Aí chega na segunda casa, na terceira casa, na quarta casa, e os vizinhos começam a liberar as vasilhas. E ela tem muitas vasilhas em casa. Por que ela tem vasilhas? Deus não poderia fazer um milagre, dizer o seguinte: está aí, a dívida quitada. Não, eu e você, nós precisamos participar dos projetos de Deus. E os projetos de Deus só acontecem com bons relacionamentos. Se nós não tivermos bons relacionamentos, o projeto de Deus não acontece. Não há azeite sem vasilhas. Não há azeite sem relacionamentos. Para que ela pudesse receber a quitação da dívida, ela precisou ter relacionamento. Quantas e quantas vezes entramos na igreja, saímos dela, e não conhecemos o irmão que sentou do nosso lado. E nem sequer damos um abraço nele. Mas um abraço, dizer: eu te amo. Que bom ser igreja com você. Que bom ser um com você. Seu pastor muitas vezes não diz: abraça o teu irmão antes de você sentar, dá um abraço nele. E você diz: mas de novo. De novo. Né? Aquela história de que tem que levantar, tem que sentar, levantar, sentar. Tá? Não, abraça o irmão, viva mais tranquilo, tenha relacionamentos.
Se aquela viúva não tivesse relacionamentos, como seria o futuro dela? E Deus, Ele dá abundantemente mais. Qual foi o objetivo dela? Quitar a dívida. Ele diz: agora vai e vende o azeite e viva com o resto. Mais do que nós imaginamos ou pensamos. Deus é fiel. Nós precisamos ser constantes. E quando nós somos constantes, nós chegamos à rocha. E quando chegamos à rocha, agora é hora de subir. Não tenha pressa. Às vezes nós olhamos para o lado, pessoas crescem. Mas o fundamento está na areia. Espera mais 1 ano, 2 anos, 3 anos. Você está ali numa boa. Uma boa entre aspas, sofrendo muitas vezes. Cavando. Sujo, cheio de barro, pedregulho, difícil. E a outra pessoa já está subindo, feliz da vida. Você olha para ela, nossa, que legal. Espera um pouco. O ser constante implica em cavarmos um pouco mais. Cavarmos um pouco mais. 1 Reis 18, versículo 44. Ele nos diz algo em relação à persistência. A 7ª vez disse, nós conhecemos a história daquele menino que foi ver e olhar se viria chuva. Eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão do homem. Então disse ele: sobe e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Quanto menos nós temos propósito, mais vezes nós vamos subir para ver a bênção do Senhor. Mais vezes nós vamos cavar. Mais vezes nós vamos ter novos começos, para depois ver a glória do Senhor. Mas a glória do Senhor vem. A glória do Senhor vem. Se a palavra está declarada, se está escrito na palavra, você diz: eu creio. O teu crer gera uma ação. A tua ação traz o resultado da parte de Deus. Deus está com você. Precisamos entender. Deus está conosco. Precisamos ter um exercício constante. Já estamos encerrando. Hebreus 5, versículo 12 a 14. Embora a esta altura já devessem ser mestres, precisam de alguém que ensine a vocês novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornam-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Nós amadurecemos, vez após vez. Quanto mais nós cavamos, mais nós temos e recebemos e criamos músculos espirituais. Mais fortes nós ficamos, mais habilidades teremos, alinhados com o propósito de Deus. E a Bíblia diz que quando nós crescemos, nós podemos discernir tanto o bem quanto o mal. Seja constante. Caminhe um pouco mais. Cave um pouco mais. Insista um pouco mais. Muitas vezes Deus ele faz um milagre. Imediatamente resolvido. Mas na maioria das vezes, você busca, corre, cava, se exercita, dói, é desafiador. Mas em algum momento, Deus diz: chegou a hora. Agora vá para os teus vizinhos, as pessoas do teu relacionamento, aquelas que estão próximos de você, e apresente algo a eles. E apresentar algo a eles é dizer: eu tenho uma promessa de Deus. Você quer participar comigo? Me dê um pouco das tuas vasilhas, me dê um pouco do teu conhecimento, me dê um pouco da tua palavra, me instrui um pouco mais, porque a partir de agora, o milagre vem. O milagre vem, porque o profeta disse
que o milagre viria. Obedecer é melhor que sacrificar. A palavra de Deus é muito clara. Alguns já disseram que é o manual do fabricante. Creio nisso. Para que eu e você podemos viver de uma forma tranquila sobre a terra, precisamos conhecer o manual do fabricante. Meditar nele, ler, vez após vez, e dizer: Deus, fala comigo. Para finalizarmos, o texto que nós já lemos de Lucas 6:47. Eu mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim. Ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Coloque-se em pé.